E aí, pessoal, em nome da Forge College, dou as boas-vindas a mais um guia prático. Hoje, a gente vai pegar aquela configuração inicial que fizemos na lição passada e partir para a ação. Vamos iniciar a sequência de lançamento de engenharia na Solana Cloud. Trata-se de pegar a teoria e as ferramentas que já preparamos e transformá-las numa implantação real na blockchain. Basicamente, vamos transformar código em um artefato que de fato opera e que a gente consegue observar. O nosso esquema de voo para hoje é super direto. Primeiro, recapitulando a configuração básica. 2. O checklist de implantação. 3. Passos para build e lançamento. 4. Telemetria e verificação. E para fechar, checkpoint e próximos passos. Vamos nessa? Seção 1. Recapitulando a configuração básica. Indo de ferramentas à ação. Lembra do nosso módulo anterior sobre a preparação das ferramentas? Pois é, o ponto crucial lá foi garantir que nosso CLI estava autenticado. Isso é a fundação absoluta, a base de tudo que vem agora. A gente chegou num checkpoint importante. Nosso endpoint RPC está acessível e a sessão está autenticada. Ou seja, a rede de comunicação e as credenciais estão perfeitamente alinhadas. Mas olha só, ter a base de lançamento pronta não é o suficiente, né? Falta a carga principal. A gente precisa daquele projeto tangível que vai botar todo esse maquinário impecável para rodar. Número 2. O checklist de implantação. Preparando a nossa caca. Na engenharia de verdade, antes de qualquer linha de código encostar na blockchain, a gente precisa de um checklist pré-voo. Não dá para pular isso de jeito nenhum. Primeiro, precisamos do nosso artefato. Segundo, definir o cluster-alvo, que pra gente agora, em fase de testes, deve ser a DevNet ou a Testnet. Nada de mainnet ainda, hein? Terceiro, um key pair com fundos. E aqui vai um aviso. Sabe aquele erro clássico de engenharia? Na maioria das vezes, não é um bug super complexo. É literalmente esquecer de colocar combustível no foguete. Aqui na Solana, esse combustível são os Lamports. Sem saldo para pagar as taxas, a missão é abortada antes mesmo da decolagem. E por último, nosso CLI autenticado. Só para dar um passo atrás rapidinho, o que é esse primeiro item da lista, o tal do objeto compartilhado BPF, ou arquivo.so? Basicamente, é o binário compilado do seu programa. Na prática, é a nossa carga útil real. É aquele código enxuto que a gente escreve em Rust, por exemplo, já empacotado e prontinho para ser enviado para o runtime da Solana. É o coração da nossa operação de hoje. Parte 3. Passos para build e lançamento. A nossa sequência de ignição. Carga pronta? Checklist ok? Então bora pra ação. Essa aqui é nossa sequência de ignição, com 4 passos exatos para jogar o projeto lá na rede ativa e testar se tudo funciona. A rota é super direta. Build do BPF para construir o código, depois a gente verifica o artefato para garantir que ele não está vazio, faz o deploy na nuvem e, por fim, invoca ou chama esse programa. E como isso fica no terminal? Bom, primeiro a gente roda um cargo build BPF para criar o binário. Depois que o artefato é gerado com sucesso e tem um tamanho saudável, entra em cena o nosso segundo comando, o Solana Cloud Deploy. É ele que pega o binário e envia para o cluster selecionado e paga a taxa usando aquele key pair que a gente preparou. Se tudo der certo, ele devolve a informação mais importante de todas, o Program ID. Pensa nele como a identidade única do seu programa recém-lançado na rede. Com o Program ID em mãos, a gente vai para o quarto passo, que é usar o comando Solana Invoke. Isso cria e envia uma transação só para dar um alô para o programa que a gente acabou de implantar. É o famoso Smoke Test, aquele teste de fumaça imediato. Uma instrução bem simples só para confirmar. E aí, programa, você tá por aí? Tá funcionando direito? 4. Telemetria e verificação. Hora de ler os sinais vitais. Assim que a gente dispara o comando de invocação, nossos olhos vão direto para o controle da missão. A gente precisa ler os dados para saber se a execução foi exata ou se tivemos algum problema no caminho. Numa transação de sucesso, você vai ver o status confirmed ou finalized sem nenhum erro no log. Maravilha, né? Mas e se falhar? Olha, os erros mecânicos mais comuns são super simples de resolver. Apareceu um erro de Account Not Found, geralmente significa que você digitou o Program ID errado no comando. Deu Program Failed to Complete? Quase certeza de que faltou saldo, o tal do combustível, no key pair pagador. Para capturar esses status na prática, a gente usa as ferramentas de observabilidade primárias da Solana, os comandos Solana Confirm e Solana Logs. E aqui vai uma dica de ouro: velocidade é tudo. É super importante rodar o comando de logs com os filtros corretos loguinho depois da invocação. Isso evita que você perca dados de diagnóstico valiosos no meio daquele fluxo gigantesco e constante de informações da rede. Quando tudo se alinha e o código é invocado com sucesso, o que a gente quer ver no terminal é algo mais ou menos assim. Program log,
Hello from Solana Cloud Demo. Essa é a nossa prova definitiva. A assinatura da transação só confirma que a rede aceitou o pedido, mas essa linhazinha de log, ela confirma, sem sombra de dúvida, que o runtime da blockchain executou o caminho do código do jeitinho que a gente queria. É a verificação perfeita. Seção 5. Checkpoint e próximos passos. O nosso relatório pós-voo. Com o sucesso registrado, é hora de fechar nosso relatório pós-voo antes de pular para conceitos mais avançados. Uma iteração rápida e eficiente na engenharia exige pontos de verificação muito claros. Então, para garantir que a missão foi cumprida, a gente precisa de 3 coisas. Primeiro, um Program ID válido naquele padrão Base 58. Segundo, uma assinatura de transação com status confirmado. E terceiro, aquela evidência maravilhosa em texto do log no runtime. Juntando esses 3, a gente forma uma trilha de auditoria mínima e incontestável. Agora presta muita atenção nessa instrução que é vital. Guarde esses registros. Anota o Program ID e salva essa assinatura. Esse lançamento bem-sucedido não é o fim dessa missão. Na verdade, ele é a fundação e a nossa linha de base. A gente vai usar essas exatas informações mais para frente para dissecar componentes e analisar o desempenho de uma forma bem mais detalhada. O que já deixa a gente com uma pergunta super instigante para refletir. Tendo estabelecido essa linha de base e sabendo que transações consomem recursos, como é que diferentes e maiores cargas de instrução vão impactar o comportamento, a velocidade e os custos desse runtime no futuro? A escala é, com certeza, o nosso próximo grande desafio. Em nome da Ford College, eu agradeço demais por vocês acompanharem essa análise aprofundada da infraestrutura da Solana Cloud. Para continuar explorando a arquitetura Web3 e achar respostas para essas perguntas complexas, dá um pulo no nosso portal em forge.college. Um grande abraço, bons códigos e até a próxima!